Eu sou Alexandre Vieira, sou formado em administração, tenho 30 anos de experiência no mercado na área comercial, vendas, e há alguns anos atuando no mercado imobiliário. E o que está pegando agora é a reforma tributária, como é que vai impactar aquele meu rendimento, o que eu tenho que fazer para me proteger ou para otimizar os impostos que vêm por aí. Então, segue com a gente que nós vamos entrar nesse assunto. Então, dando sequência a isso, eu tenho o privilégio de estar aqui com um cara que conhece muito desse segmento, dos números, da parte da contabilidade específica do mercado imobiliário. O Jefferson Vancini, o Jefferson da Barão, ele é formado em administração como eu e tem várias pós-graduações, inclusive em contabilidade e em perícia contábil. E ele já atende hoje, o Jefferson já atende hoje mais de 30 municípios, um monte de empresários de vários segmentos e também do mercado imobiliário. Jefferson, o que é essa letrinha, essa sopa de letrinhas aí da reforma tributária, mais impostos para a gente, né? Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser esses novos impostos que vão começar a incidir no ano que vem. Sim, muito bem. Alexandre, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um privilégio, na verdade, meu estar aqui com você hoje e explicar, né, esse monte de mudança, essa sopa de letrinhas aí que você acabou de comentar, para os empresários, as pessoas físicas aí. Mudanças significativas acontecerão muito em breve e iniciando já agora em 2026. E aí, o que acontece? Todo mundo está escutando, né, falar da reforma tributária, porém eu vejo poucas pessoas, Alexandre, se importando com o assunto. Ele é um assunto que ele vai mexer aí no bolso de todas as pessoas. Então vocês, por muitos anos, né, ou talvez a vida toda, escutou falar de IPI, ICMS, ISSQN, imposto de renda pessoa física, jurídica, enfim, você tem um monte de nomenclaturas que nos próximos anos elas deixarão de existir e serão implantadas outras. E a gente vai adotar aí um modelo meio que europeu, né, estrangeiro, que é o IVA, né, o Imposto do Valor Agregado, sendo subdividido pelo CBS, que é um tributo federal, e o IBS, que vai substituir o ISS, que é um imposto municipal, e o ICMS também, que é um imposto que vai para o Estado. Então, criam-se novas nomenclaturas, né? E se extingue as demais, as mais antigas. Então, a gente tem aí a ideia. Qual que é a ideia, né? A ideia é simplificar, tá? Eu acredito que alguns temas, né, alguns segmentos haverão aí alguns aumentos, né? Vai ser tributado a mais e outros terão mais beneficiamento. Porém, tudo isso a gente vai saber mais para frente. Uma informação importante, o Alexandre, ela foi... o pontapé inicial dessa reforma tributária ela foi com a PEC 45 lá de 2019. E, obviamente, ela teve várias costuras, várias outras projetos de emenda, né? Muitas atualizações. Como tudo no nosso Brasil, né? Então, até que isso seja de fato concluído, muitas mudanças, muita água ainda por debaixo da ponte vai passar. Então, pode ser que você esteja vendo esse material, né, essa série de entrevistas daqui a alguns anos, e você fala, mas tal coisa mudou. Realmente, hoje o panorama, a fotografia é essa. Mas até o término, né, da reforma como um todo, algumas coisas eu acredito que ainda vão mudar. Ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte. Exato. Jefferson, especificamente mercado imobiliário, locação, né? Hoje a gente tem pessoa física incidência de imposto de renda, pessoa jurídica já tem alguns outros impostos. O pessoal está muito querendo saber o que vai mudar para locação. A gente sabe que até pode mudar, mas o que está previsto mudar falando em locação? É isso que o nosso cliente quer saber. Sim, vamos lá. Com a ideia da reforma tributária, pessoal, aqueles recebimentos, às vezes de forma que vocês recebem de forma, né, informal, não querem declarar, isso daí vai ter um problema.
Uma das ferramentas da reforma tributária é o tal lá do split payment. O que isso quer dizer, Alexandre? Né? Para quem fala inglês aí, a divisão do pagamento. Vocês vão lembrar aí, quem tem 35 mais, talvez, vai lembrar perfeitamente do ICMS. Lembra do CPMF? CPMF. Contribuições provisórias das movimentações financeiras. Então ele foi criado, salvo engano, lá no governo do Fernando Henrique. Já caía na conta mordida, né? Depositou o dinheiro, recebeu uma TED, né? Ainda existe a TED, né? O DOC já não existe mais, mas qualquer transferência, depósito de cheque, depósito em dinheiro, qualquer valor depositado ali em conta, cobrava-se 0,038% desse valor que caiu. Então, fazendo uma alusão, né, ao CPMF, o que vai acontecer? Quando, né, começar a implantar aí a reforma tributária, a gente vai ter aí para as empresas, do modo geral, o split payment. Então, caiu o dinheiro na conta, o banco automaticamente já vai reter ali a parte que cabe ao governo e a outra parte vem para você. E nós, ali da contabilidade, simplesmente entraremos no jogo ali para formalizar os valores. Então, claro, tem um projeto também de aumentar o valor de isenção do imposto de renda. Eu acredito que pelo andar da carruagem e por pressão do governo, aquela coisa e tal, para o próximo ano, esse limite ele vai para 5 mil ali por mês, né? Ou seja, 60 mil no ano. Então, se você ganhar ali até 60 mil no ano, independente da sua renda, você está isento de pagamento do imposto de renda, seja ele qualquer natureza. Qualquer da fonte sua... de recebimento. Sim. Esse é um ponto que você levantou, eu estou até consultando minha colinha aqui, porque eu já tive várias perguntas nesse sentido. Né? O pessoal está muito preocupado com isso, mas a gente já sabe, ou pelo menos está previsto nessa reforma tributária, pessoa física, né, que tenha até 3 imóveis de locação, que tenha uma renda até R$240 mil por ano em locação, ele não vai pagar esse novo imposto aí, IBS, CBS. Mas e o imposto de renda? Como é que fica nisso? Segue aquela tabelinha do Carnê-Leão? Sim, segue a tabelinha, né? O que acontece? Então, até 3 imóveis, até 240 mil, que é o que está previsto hoje, você fica apenas com a parte do imposto de renda. Se você exceder esses números em imóveis e o valor do recebimento, você passa a pagar também o IVA. Então, tem mais um adicional que vem aí para a conta do contribuinte. Certo. E aí a gente tem aqui, eu também tenho os meus rascunhos, as minhas anotações aqui, e aí depois eu quero passar para vocês aqui uma ideia, né, de custos depois dessa implantação. Jefferson, alguns dos nossos clientes são pessoas jurídicas, né? Já estão com os imóveis em nome de pessoa jurídica. Como é que funciona isso? Tem isenção? Não tem? Aí já é seco, um imóvel já está cobrando? Como é que funciona para a pessoa jurídica essa reforma tributária? Como é que vai incidir? Então, são rendimentos, né, Alexandre? Aí tem uma coisa, uma palavrinha mágica que a gente pode utilizar aqui, que é a elisão fiscal, né? Então, dentro da legislação, quais são... Porque cada cliente, ele não tem um CPF diferente? Sim. Então, para cada um, a gente tem uma receita diferente. Então, de repente, um cliente da Lopes que tem lá um determinado patrimônio, a gente costurou, a gente desenhou uma receita para ele, uma forma dele operar e ser tributado. Isso na pessoa jurídica. Não pode ser, de repente, aplicado para um outro cliente. Entendi. Por mais que seja ali próximo, tudo. Pode ser que depende sim, pode do ser segmento que não. dele, depende muito de uma série de variantes. Então, o que acontece? A gente tem a elisão fiscal, que é tratar dentro da lei, né, as possibilidades para cada perfil de cada cliente. Tá. Voltando um pouquinho, então, dando um passo atrás aqui nessas dúvidas. Quando nós temos um inquilino, pessoa física, a gente hoje na legislação não tem muita diferença tá declarando ou não o aluguel, porque não vai ter benefício nenhum no imposto de renda, se é que eu posso falar isso aqui. Mas pessoa jurídica a gente sabe que não, existe uma legislação específica, se o inquilino é pessoa jurídica, ele já tem que declarar e pagar o imposto de renda mês a mês. Excelente pergunta, Alexandre,
muitas pessoas fazem confusão, inclusive escritórios de contabilidade fazem confusão. Uma situação bastante importante é: você é pessoa física, proprietário de um imóvel, alugou para uma pessoa física e está pagando para essa pessoa física, tá? Você tem a tributação apenas da renda da pessoa física. Ou seja, voltando no exemplo que eu acabei de falar, que está aí para mudar. Hoje, o limite é 33.888. Então, quem ganha até 33.888 está isento do imposto de renda. Para o próximo ano, a ideia é mudar para 5.000. Então, se tem uma pessoa física de um lado que tem um imóvel e alugou para essa outra pessoa aqui no valor de R$4.000, por exemplo, partindo do princípio que a gente já está no limite de 60.000 anual, ela está isento de imposto de renda, então não tem a obrigação de uma declarar que pagou e a outra declarar que recebeu, porque está dentro lá do limite. Do limite, tá? Agora, se essa pessoa, a regra de hoje, tá? Se essa pessoa aluga esse imóvel por 5.000, aqui só paga e declara. E aqui vai pagar, obviamente, a tabela progressiva do imposto de renda. Se essa pessoa aqui é pessoa física e alugou para uma pessoa jurídica... Um comércio, um escritório, a gente costuma ver muito isso. Uma pessoa física, cliente da Lopes Exclusive, que tem lá um salão comercial e alugou para Lourdinha salão de cabeleireiros, por exemplo, um aluguel de R$5.000, e ela é pessoa jurídica, o escritório de contabilidade dessa empresa é obrigado a pagar o DARF de imposto de renda mensal para esse proprietário aqui. Agora, se esse proprietário colocou numa imobiliária, colocou numa holding, num CNPJ e o inquilino é o CNPJ e paga de CNPJ para CNPJ, não tem a DARF, mas aí respeita a tributação da empresa. Tá? Então é uma dica bastante importante que as pessoas deixam de notar. Então, o principal aqui dessas três situações é o aluguel pessoa física recebendo da jurídica. Tem que apurar o DARF do imposto de renda e, obviamente, que a pessoa física depois vai ter que declarar por conta do valor que passa dos 1.900 e alguma coisa. Você me deu um gancho para a gente pesquisar, acho que pode ser até um próximo episódio aqui de entrevistas nossos, mas falando da figura da imobiliária que administra essa locação. Hoje a gente faz toda a declaração, todo o controle disso, todas as prestações de contas, chega no início do ano, emissão de relatórios, de MOBs e outros relatórios para suportar o proprietário na sua declaração, ajudar também ao inquilino, ao locatário, também na composição disso. Como é que fica essa figura tripartite aí com a reforma tributária? Alguma previsão de mudança para isso? Não, a princípio continua a mesma tributação. Então, por exemplo, a Lopes Exclusive recebe lá R$5.000 de um determinado aluguel. E aí você cobra um percentual da administração do aluguel, ok? Você vai pagar o imposto em cima do seu valor e não do valor Você total. sabe que isso é um ponto interessante, muita gente não se atenta a isso, porque quando chega no início do ano, no DIMOB, a gente informa o proprietário que descontou esse valor da taxa de administração, que a gente emitiu nota. Então, lá na frente, na declaração do proprietário, ele tem que abater esse valor. O inquilino recolheu sobre o todo, então sempre tem um acerto aí. Sim, por isso que você faz a DIMOB, porque dentro da declaração de DIMOB você tem lá os campos, onde você fala o valor que você, imobiliária, recebeu, o valor da comissão, inclusive os centavos, e o valor de repasse. Então, isso é importante bater esses valores na declaração para que o inquilino que pagou o valor X declara que pagou o X e o proprietário que recebeu Y, porque tem imobiliário no meio ali. Por Perfeito. Isso que tem a declaração para essa divisão. Você sabe que isso aí hoje é algo que está na nossa vida, não tem como voltar, nos ajuda muito, mas também é um ponto de alerta, que é a inteligência artificial. Hoje, como ela ajuda muito a gente, ela também vai ajudar o leão a enxergar tudo isso. Não tem mais, antigamente a gente dizia, não, vai começar com os grandes, com as locações muito caras, e hoje com a inteligência artificial o governo vai olhar mesmo a locação pequena. Alexandre, sim. Por quê? O mundo está ficando cada vez mais tecnológico. O Brasil já inventou lá o Drex, que é a moeda digital brasileira.
O Banco do Brasil e Caixa Econômica são bancos do governo, embora o Banco do Brasil seja misto, mas é um banco controlado pelo governo brasileiro. E o pagamento entre eles, a compensação entre eles, já está sendo feita e testada com o Drex. Então, a ideia é de que o dinheiro físico deixe de existir daqui a algum tempo, até porque tem custo isso daí para a Casa da Moeda, entendeu? Hoje a gente tem o e-financeiro, que foi criado em 2015. Até recentemente a gente teve aí, né, uma discussão política, porque ele foi atualizado, o e-financeiro ele foi atualizado, trazendo os bancos digitais para dentro dessa declaração, né? Obrigando eles a informar os valores para o Banco Central. E aí também tinha uma fiscalização em cima dos cartões de crédito. Você lembra disso? Até foi uma discussão recente, né? E aí o que acontece? Por conta da discussão da população, o governo acabou caindo essa instrução normativa da Receita Federal 2219, se eu não me engano, de setembro de 24, que ia vigorar agora no começo do ano. Só que uma vez que ela cai, a antiga, que deu a criação lá em 2015, continua valendo. Então, com toda a tecnologia que a gente tem, realmente os robôs, a inteligência artificial, o Banco Central sabe, né, as movimentações, quantas contas em banco a gente tem. Então, no futuro... Hoje eu não tenho dúvida, Jefferson. Hoje, se eu pedir um iFood, tem lá meu endereço de entrega e, de repente, você vai no CIB, no Cadastro Imobiliário Brasileiro, e vê que aquele endereço de entrega não está no meu nome, está no nome de alguém. Então, logo, logo, essas IAs aí vão perguntar quem é quem na história. Sim. Isso é uma preocupação muito grande do nosso cliente, para entender como é que ele vai ser impactado. O cliente que tem 1, 2 imóveis, a gente já viu que até 3 está tranquilo, determinado valor. Mas tem muito cliente, Jefferson, que tem um único imóvel, mas que já extrapola os 240 mil por ano. Aluguéis de 15, 20, 30, 40 mil reais, já vai extrapolar esse valor, né? Esse aí já tem que estar preocupado, além do IR, vai incidir também os novos impostos lá do IVA. Pessoa jurídica, paga mais imposto ou menos imposto de renda na locação? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Hoje tem que fazer uma continha muito bem feita, tá, Alexandre? Por isso que os clientes da Lopes Exclusive têm que buscar por profissionais que entendem do assunto, que olha, né, a receita de cada um, tá? Hoje a gente tem uma determinada situação. Pode ser feita numa pessoa física e pode ser feita, de repente, numa holding. Nós teremos colegas, profissionais, especialistas que vão trazer mais elementos sobre a holding. Pessoa física tem uma tributação, holding tem uma outra tributação. Aí a gente tem alguns parâmetros. Então, até um determinado valor, vale a pena você ficar ali na pessoa física, porque de tem recebimento. o custo de colocar esse imóvel da pessoa física na pessoa jurídica. O que vai diferenciar é o valor que você realmente recebe. Por quê? Às vezes você tem determinados aluguéis, vale a pena você ficar quietinho ali na pessoa física. Dependendo do que você vai fazer, vale a pena ter a holding. Porém, a holding ela é um CNPJ. E aí tem o trabalho da contabilidade. Então, dependendo da situação, não vale a pena você ter uma holding, porque tem o custo do advogado para a constituição, tem o custo da contabilidade, tem o honorário mensal para você manter a empresa ali. Com a contabilidade, com outros... Todo imóvel que você colocar dentro da holding é necessário uma alteração de contrato, registro no cartório, aí tem o jurídico também que vai explicar. Nós vamos entrar muito nesse assunto. Sim. Aí, que ele é interessantíssimo. Muitos clientes nossos perguntam sobre essa parte de holding. Agora, precisamos falar de um tema que não tem nada a ver com a locação, mas que é um tema que muita gente não sabe. Nós da Lopes Exclusive orientamos muito bem o nosso cliente sobre isso, mas eu preciso te perguntar, Jefferson, GCAP, o tal do ganho de capital, lucro imobiliário na compra e venda de imóvel. O que você tem a dizer para os nossos clientes sobre isso? Olha, é uma situação bastante importante, porque tem muita gente que compra e vende, vai lá no cartório, passa a matrícula, faz a negociação e não se dá conta de que a declaração ela é obrigatória. Por isso, busquem sempre por um profissional que domine o assunto. Que tem um prazo, né? Tem um prazo, tá? Quando você compra e vende um imóvel... eu comprei um imóvel agora em agosto.
né? Você não precisa, aliás, você não deve esperar até a declaração do ano que vem para poder fazer a declaração. Até porque se você tiver a obrigação de pagar o imposto, vai pagar com multa. Então, você fez esse tipo de transição imobiliária, se você, de repente, é uma série de regras. Então, se você obteve a venda e teve lucro, uma vez a cada 5 anos você pode usar desse benefício que você não paga nada. Mas se você compra e vende e tem lucro... Não paga nada se comprar outro bem imóvel. Isso. Mas se for pôr o dinheiro no banco aplicado, se você tem fizer que outra pagar coisa, você paga. Se você, de repente, gosta de comprar apartamento na planta, compra e vende e fez mais do que um dentro de um prazo de 5 anos, o segundo imóvel você vai pagar o ganho de capital. E essa declaração ela tem que ser feita assim de 30, no máximo 60 dias, senão você incide depois... Após o registro dessa compra no cartório. E o que a gente precisa? A matrícula atualizada. Foi lá, formalizou, passou no cartório, tudo, vai lá e pede a matrícula atualizada para o cartório, procure o contador para que ele possa fazer, né? Tem um programinha específico da Receita Federal, que é o próprio GCAP, lança as informações lá, não é fácil interpretar o sistema, tá? Mas para isso que nós temos um escritório de contabilidade como o Barão Contábil. Os contadores. Mas ele é uma declaração que muita gente deixa passar e eu temo que muitas pessoas serão cobradas no futuro porque deixou de fazer isso dentro do prazo hábil. A gente está falando daqueles 15% sobre o ganho de capital. Eu tinha um imóvel lá de 200 mil, vendi por 300, vai incidir esse imposto sobre esses 100 mil de diferença, correto? Isso, só que tem uma série de legislação e regras. Se você tem um imóvel registrado anterior a 79, por mais que ele tenha lá um valor comercial altíssimo, você fica isento de pagar esse valor, porque a legislação vai trazendo as atualizações ao longo desses anos todos, né? Uma coisa que precisa observar é a compra e a venda. São duas informações-chave para você ver se vai pagar ou não. A gente sabe que isso aí, e junto com tudo que nós conversamos hoje, é muito número, é muita sigla, é muita informação. Por isso que a gente agradece ter uma boa contabilidade como a Barão Contábil. Jefferson, obrigado por estar aqui com a gente. Eu quero te convidar, a gente já combinou aqui em off, mas eu quero oficialmente te convidar. Nós vamos ter semana que vem uma próxima rodada. Eu preciso colocar juntos aqui a contabilidade com uma pessoa fantástica do jurídico, especialista no mercado imobiliário, para nós três batermos uma bola, eu sei que você gosta de futebol, batermos uma bola sobre esse assunto, porque você falou de holding, você falou de imposto, a gente falou de dividir aí entre CPFs, qualquer coisa assim. Então, nos vemos na próxima semana. Quer se despedir da turminha aqui? Claro, Alexandre, eu agradeço demais a oportunidade de nós estarmos aqui, discutir esse assunto. Como eu falei lá no início, né? É um assunto muito importante, já está chegando aí, já está se apresentando para nós e eu vejo que tem muita, mas muita gente mesmo que ainda parece que não está se importando com o assunto. Então, a gente se coloca aqui à disposição dos seus clientes, dos seus amigos, para que a gente possa informar a todos aí, fazer a melhor contabilidade, a melhor instrução possível para que a gente traga mais economia para os seus investimentos. Em suma, acho que é isso, Alexandre. Perfeito, muito obrigado. Você, cliente da Lopes Exclusive, ou você, amigo do mercado, aqui tem negócio. Consultoria imobiliária vai muito além de comprar, vender, vai muito além de alugar imóvel. Vem tomar um café com a gente aqui na Lopes Exclusive, que a gente tem muita coisa para conversar. Espero vocês até semana que vem e aguardem novidades nesse canal. Jefferson, não é só sobre imóveis, é sobre vida, sobre a sua família e tem um saborzinho aí no ar que em breve a gente vai trazer para vocês.